Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. A Comissão Europeia vai apresentar em julho uma proposta de quadro financeiro plurianual que define os dinheiros comunitários entre 2028 e 2034. O debate está a correr na sociedade europeia, uma reflexão que percorre governos, parlamentos, instituições públicas e privadas e centros de reflexão. A repartição dos dinheiros comunitários terá de ponderar realidades, como o novo alargamento da União Europeia, a necessidade do reforço da defesa e a aposta na competitividade económica. Entre as várias questões que se levantam e que traremos aqui ao Da Capa à Contra Capa é esta: deve Portugal preparar-se para receber menos verbas europeias no próximo ciclo comunitário? É justo dizer que a torneira dos fundos europeus vai começar a fechar-se? O que é possível fazer em relação a isso? Convidamos para esta conversa a antiga Comissária da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, e o consultor especializado em assuntos europeus, Henrique Burnet. Muito obrigado pela vossa disponibilidade nesta conversa remota com a professora Elisa Ferreira e o Dr. Henrique Burnet. Elisa Ferreira, começo por si. Falando diretamente àqueles que nos escutam e menos especializados, para que à cabeça percebam esta ideia. A ideia do fecho da torneira, digamos assim, eu chamei esta expressão, dos fundos europeus, é uma ideia exagerada ou tem algo que de facto deve merecer alguma preocupação ou pelo menos alguma atenção da nossa sociedade e naturalmente dos líderes políticos? Olá, e olá também ao Henrique Burnet e parabéns por trazer este tema a debate. De facto, acho que a minha resposta é dupla. Acho que Portugal tem de lutar, e lutar significa argumentar, etc., e utilizar argumentos sólidos em defesa da política de coesão. Ela é essencial para manter a união entre os países e as regiões da União Europeia, mas, por outro lado, tem de utilizar os fundos estruturais com margens de progresso, a meu ver, bastante substanciais. Não ajuda na defesa da política de coesão se um país recebe durante tantos anos, tantas décadas, apoios substanciais e chega ao fim e, em termos de competitividade, acaba por não sair de uma situação de país que precisa permanentemente ser apoiado. Portanto, acho que devíamos mentalizar-nos para essa circunstância, mas tentar evitá-la o mais possível. Mas já há algum tempo que vimos falando deste cenário de eventualmente recebermos menos e também sermos mais, não só criteriosos na forma como gastamos, mas também menos dependentes, não é? Naturalmente que sim, mas para isso não se pode manter tudo como está e esperar resultados diferentes, não é? E o tudo como está é o quê, exatamente? É, antes de mais nada, uma perda de visibilidade e uma ausência de debate público. Isto é uma opinião muito pessoal, não envolve ninguém senão eu própria, mas é uma falta de clareza sobre o que é que nós, de facto, queremos fazer com os fundos estruturais. A mim chocou-me, e tenho de o confessar, que houvesse um debate tão alargado sobre o PRR, que é algo que aconteceu numa situação de emergência, que tem características de infra-curto prazo para ser executado, porque é exatamente uma resposta a uma crise, à crise do Covid. E, portanto, é excepcional. E uma certa apatia, uma certa habituação relativamente aos montantes que são transferidos. E esses sim, com objetivos de desenvolvimento, promover o desenvolvimento, a convergência de todo o território nacional e do país como um todo, e esse que se mantém desde a adesão nos últimos tempos, com um período de 7 anos, portanto um período longo. Sobre isso quase não se falou. Fala-se nos dinheiros, nos montantes, mas para fazer o quê? É um debate que quase não se sente na sociedade portuguesa. O PRR, pelo contrário, porque era novidade, talvez, ou porque permitia uma flexibilidade quase total como instrumento anticíclico que foi, ou que é, e assim mereceu a atenção como se fosse o único apoio que Portugal estava a receber. Isto é, a meu ver, um bocadinho destruidor dessa política de fundo, que é a política que nós temos de defender, que é a política de coesão, e que tem de merecer melhorias, naturalmente, e está a merecer melhorias, até porque foi a política de coesão que, enfim, com ela eu levei ao Parlamento e ao Conselho
7 alterações para permitir uma flexibilidade total para o Covid, para apoiar os refugiados da Ucrânia, para combater os problemas da carência energética e agora até para financiar empresas estratégicas. Portanto, mas quase tudo isso passou despercebido no debate nacional. Já vamos continuar essa conversa. Henrique Burnet, a sua perspectiva, deve Portugal preparar-se efetivamente para receber menos verbas, do ponto de vista até da quantidade? É uma inevitabilidade ou pode ser contornada? Boa tarde à professora Elisa Ferreira. Eu acho que vou repetir, ou melhor, não vou repetir para poupar o tempo, mas vou concordar em absoluto. Eu acho que as duas coisas são verdade, isto é, por um lado temos que estar preparados, se calhar 3 coisas até, estar preparados para uma inevitável redução, porque havendo alargamento a médio prazo ou alargamento em países ou alargamento de temas e de políticas europeias onde a União quer gastar o seu orçamento, é forçoso que podemos perder alguns desses fundos. 2, é do nosso interesse continuar a receber o mais que consigamos, mesmo que pensemos, eu acho que devemos pensar, que deveríamos receber mais. Isto é, nós devíamos ter como ambição receber menos porque precisávamos menos e, portanto, estas 3 coisas parecem-me que ser verdadeiras. Do ponto de vista prático, isso implicaria estarmos a fazer talvez o mesmo que outros Estados-membros já estão a fazer, que é começar a posicionar-nos, isto é, começar a termos um discurso estruturado sobre o que é que achamos que deve ser o próximo quadro financeiro, nomeadamente nesta matéria. Mas também implica capacitar-nos, ou seja, nós temos que ser capazes de usar melhor os da coesão e capacitar-nos mais para ir buscar os outros fundos, os que não são da coesão, aos quais se vai de maneira diferente e que temos de ser capazes de ir com maior competência, e isso é um desafio ao público e ao privado também. Eu acho que esse deve ser o raciocínio. O pior de todos os raciocínios que nós poderíamos ter era darmos as mãos, rezarmos para que não acontecesse nada e ficarmos à espera de que o dinheiro continuasse a vir mais ou menos como vinha. Isso seria o pior cenário, que é o que acontecerá se não houver debate público sobre o tema e, portanto, se o tema desaparecer do radar e ficar só a aguardar depois quem for o governo de turno ser responsabilizado por alguma perda de receita e pouco mais do que essa discussão. E, portanto, parece-me que corro o risco de concordar e apenas acrescentar aqui um pouco das ideias. Sra. Elisa Ferreira, ainda sobre a falta de debate público, será uma consequência dos portugueses terem estado um pouco, enfim, mobilizados para discussões como, por exemplo, 2 eleições legislativas num espaço curto de tempo, ou seja, houve aqui algum corte, digamos, na continuidade que pode ter também desfavorecido esse debate público? Antes de mais nada, também há pouco não saudei o Henrique, que não sabia se já estava em linha, mas enfim, é um prazer discutir com ele, isto é, conversar, trocar ideias, mas de facto aquilo que me parece é que não há... desapareceu um bocadinho uma visão estratégica para Portugal. E acho que Portugal é um país relativamente estável. E durante muito tempo nós sabíamos exatamente aquilo que queríamos construir porque tínhamos construído os projetos, as ideias e queríamos muito ter dinheiro para as executar. Estou a ser um bocadinho simplista, mas estou a falar como me sugeriu para quem não tem obrigação de andar a seguir isto. Eu fiquei com a dúvida quando é que desapareceu a visão estratégica. À medida que fomos resolvendo os problemas que eram absolutamente óbvios, era um problema de estradas, era o problema do abastecimento de água, era o saneamento básico, era o tratamento, o encerramento das lixeiras, era a formação, era a saúde, era a formação, a educação, as infraestruturas, os núcleos urbanos. Enfim, à medida que isso foi sendo resolvido, a agenda começou a ficar um bocadinho vazia. E nós continuamos, e portanto, quando se fala de outras dimensões, isto é, dimensões que obrigam a pensar de uma forma um bocado mais elaborada, pensar quais são os clusters industriais que existem. E clusters, estou a falar de conjuntos articulados de empresas, de universidades, centros tecnológicos, centros de formação profissional, para lhes acrescentar valor. Quando começamos a ter de entrar na tal competição da Primeira Liga, que é, no fundo,
ter cientistas que entram nas redes transeuropeias de valor acrescentado, de saber de que o Henrique estava a falar. Enfim, quando falamos de acrescentar valor àquilo que sabemos fazer, pôr os conhecimentos das universidades e dos centros tecnológicos ao serviço das empresas e fazer com que as empresas tenham escala, que não podem ser todas PMEs, temos também de ter empresas médias e grandes que sejam capazes de desenvolver inovação. Portanto, quando entramos nesse capítulo, que é bastante mais complicado que o das infraestruturas, defrontamos-nos com uma certa falta de criatividade? Falta de objetividade e falta de concretização de onde é que queremos chegar. Todos nós queremos ser muito mais competitivos, muito mais ganhar melhores salários, etc. Mas como fazer isso? Fazer o trabalho entre o diagnóstico e os objetivos. Os objetivos são demasiado genéricos, é preciso depois trabalhar em muito maior detalhe aquilo que se faz. Um outro aspecto que eu acho que em Portugal também não é, e é um caso muito extraordinário a nível europeu, mas é um assunto sobre o qual já nem vale a pena, acho eu, quase lançar o tema, mas eu vou lançá-lo, é a fragmentação enorme daqueles que podem ter um papel de liderança ou um papel de tomar decisões e concretizá-las. Temos o nível central e depois temos 308 municípios. A grande parte dos municípios é extraordinariamente pequena. E, portanto, se nós não ganharmos maneiras artificiais, já que não queremos sequer, não se pode sequer falar... regionalização, não é isso? Não se pode falar disso em Portugal, porque... Por que não? Foi um fruto que apodreceu num debate quase Benfica Sporting sem conteúdo, a meu ver. Mas acha que já morreu, professora? Eu esperava que não morresse, mas pelos vistos, pelo menos acho que vale a pena encontrar outras maneiras de dar alguma dimensão a agendas que tenham a ver com desenvolvimento. São as câmaras... CCDR? As CCDRs não têm orçamento próprio, nem têm uma legitimidade política normal. Têm uma legitimidade que lhes é dada pelas câmaras municipais e as câmaras municipais, enfim, naturalmente têm, e muito legitimamente, o objetivo de, ao fim de 4 anos, o Presidente voltar a ser eleito. Portanto, às vezes conseguem fazer milagres. Acho que as CIMs... Portanto, as articulações das comunidades, sim. Obrigada, porque ia passando à frente. As comunidades intermunicipais, por vezes, conseguem ultrapassar e, acrescentar mais valor ao conjunto do que aos átomos que a compõem. As câmaras têm um trabalho fabuloso em tudo o que tem a ver com proximidade, com os centros de saúde, com os centros de acolhimento, com os centros para a terceira idade, mas depois há dimensões, essas tais de acrescentar valor, que elas sozinhas não conseguem fazer, sobretudo quando nós, dos 308 municípios, 122 municípios têm menos de 10 mil habitantes. 4 municípios têm, apenas 4 municípios têm acima de 200 mil. Portanto, há de facto aqui uma pulverização de atores que nem sempre conseguem ter a capacidade técnica, etc., que é exigida para que consigam, desenvolver outras políticas de articulação também interinstitucional, porque requer-se, não pode haver uma universidade em cada município ou um centro tecnológico, e é preciso escala, é preciso vias mínimas, portanto, não é preciso fazer grandes investimentos, mas vias de ligação aos parques de acolhimento empresarial, é preciso criar estruturas, por vezes um bocadinho mais sofisticadas, de financiamento de capital de risco, de novas iniciativas, é preciso que os centros de formação profissional se adequem àquilo que são as características dos territórios, e posso-lhe dizer, por exemplo, que no espaço nacional persistem há 20 anos como as mais pobres do país e abaixo, entre as regiões mais pobres da Europa, por exemplo, as zonas do Tâmega e Sousa e do Val de Sousa, que são zonas que toda a gente conhece como as zonas industriais do mobiliário. Talvez valesse a pena, mobiliário não só, mas o mobiliário é talvez o mais conhecido, porque, quer dizer, não falta um centro de design associado ao subir o valor acrescentado daquilo que se faz.
o IKEA investiu nesta zona e está a beneficiar e está a transmitir de algum modo novas maneiras de produzir, a investigação de novos materiais, mas é qualquer coisa de induzido que vem de fora. Mas para isso temos que apostar na questão dos clusters. Sim, é preciso que alguém pense e depois de pensar e de propor que alguém execute. Não faltam fundos estruturais, mas isto é só um exemplo, porque de facto se não se pensar que o país é feito de território e de pessoas e que todos os territórios têm alguma coisa a dar para o aumento da produtividade nacional, enfim, se não se pensar de uma forma mais estruturada, nós continuamos a gerir as coisas um bocadinho como uma corrente de dinheiro que vai chegando e que se vai distribuindo sem grandes conflitos, sem grandes problemas, mas sem grande valor acrescentado. Henrique Porné, se concorda com a professora Elisa Ferreira quando diz que desapareceu uma visão estratégica para Portugal, eu recoloco-lhe a mesma questão. Onde é que nós perdemos isto? Porque na viragem para o milénio desde agora também não tivemos assim uma tanta oscilação nas lideranças políticas que permitiria, enfim, uma instabilidade do ponto de vista estratégico. Onde é que se perdeu e o que é que se perdeu? Parece-me que a explicação é exatamente essa, é na concretização de algumas necessidades. No fundo, a pergunta é o que é que Portugal quer da União Europeia? Sim. E nós começámos por querer democracia, isto é, era a nossa âncora de democratização. Nós, muitas vezes na União Europeia, esquecemos que a nossa adesão teve duas grandes implicações. Uma era garantir que nós ficávamos na democracia europeia ocidental e a outra era, no fundo, ficávamos nas economias modernas e recebíamos apoio financeiro para podermos acompanhar e ficarmos a passo com essas economias. Ora, parte das distâncias estruturais fundamentais desapareceram, mas acho que não fomos capazes de, entretanto, reatualizar essa pergunta e dizer o que é que nós queremos da União Europeia agora. Bom, tendo em conta que, ao estado em que o mundo está agora, essa pergunta tem de novo de ser feita, isto é, mesmo que tivéssemos respondido há 10 anos ou há 5 anos, agora teríamos que responder de novo, porque a circunstância do mundo implica repensarmos. É uma boa ocasião para dizermos, ok, o que é que nós queremos da Europa neste momento? E o que é que acha que Portugal deve querer da Europa? Hoje. Eu acho que Portugal precisa de querer da Europa algumas coisas. Primeiro, precisa de perceber que na reorganização do mundo, sem virarmos as costas ao nosso aliado tradicional atlântico, o mundo se está a reorganizar e, portanto, a nossa visão do atlantismo tem que ser mais multipolar. Ou seja, significa que olhamos para os Estados Unidos, mas olhamos para o resto da dimensão atlântica. Continuamos e devemos continuar a querer ser, de facto, um olhar atlântico da Europa. E isso tanto quer dizer porta de saída da Europa para o Atlântico como porta de entrada do Atlântico. Queremos ser competitivos e não deveríamos querer acreditar num mundo que se está a fechar em guerras aduaneiras e, portanto, em menos comércio internacional. Devíamos ser um país que se quer participar, quer que a Europa não se feche e que se mantenha não só no mercado interno, mas no mercado global. Deve-nos preocupar que isso possa significar, então, campeões europeus, porque os campeões europeus, provavelmente, ou na maior parte dos casos, não serão portugueses. Então, onde é que nós podemos entrar na cadeia de valor desses campeões europeus? Isto é, se a indústria automóvel continuar a ser uma campeã, nós temos que manter um valor na indústria automóvel. Se outras indústrias, como estão agora a emergir na área da defesa, vão ser campeões europeus, onde é que nós podemos contribuir? E isso significa que temos que olhar para os fundos europeus como apoio a essa nova competitividade e, portanto, algumas das alterações estruturais no país, de interconexões, de questões básicas de saúde, questões básicas de qualidade ambiental, tudo isso. Parte do mais difícil estará feito, parte disso temos nós que carregar e ir aos fundos europeus que são mais competitivos, porque há uma certa preguiça no focarmos nos fundos da coesão, porque os fundos da coesão estão-nos pré-atribuídos e, portanto, há uma competição interna. A competição é negocial com os outros países, mas depois vêm para cá. Ao passo que os outros, os que, no fundo, chamemos-lhes os da competitividade, eu sei que estou aqui a induzir em erro, porque provavelmente poderá vir um fundo chamado da competitividade e pode-se criar aqui confusão, mas eu estou a querer falar da competitividade no sentido dos que financiam a inovação, dos que financiam as interconexões europeias, esses género de fundos que hoje em dia já existem e que provavelmente vão ser mais relevantes no próximo quadro financeiro. Nós temos que ser mais capazes de ir buscar dinheiro a esses sítios. Isso significa, por exemplo, capacitar melhor as empresas. Dar-lhe um exemplo prático. Há muitos países, para aumentar a participação das suas empresas nos programas tipo Horizonte Europa, apoiam a candidatura de empresa, a preparação
preparação de candidaturas para aumentarem a probabilidade de sucesso. E, portanto, essa é uma das maneiras de ter um investimento público, aumentar a participação de empresas portuguesas e de centros de investigação nesses financiamentos. Eu concordo exatamente com o que estava a dizer o Henrique. Por um lado, digamos, há neste momento toda uma agenda europeia virada para a frente. Basta ver o relatório Draghi, basta ver o relatório do Enrico Letta. O Enrico Letta virado para uma redinamização do mercado interno, o Draghi virado para o aumento da competitividade internacional, e há uma questão que se coloca, é como é que Portugal vai participar nessa agenda, não é? E como é que deve fazê-lo? E como é que deve fazê-lo? E, portanto, isso significa que o país tem de começar a olhar para eixos onde se pode ligar essas redes internacionais, na área da investigação, por exemplo, digital, na área dos satélites, ou na área da biotecnologia, ou na área... Mas eu acho que em qualquer área, em qualquer setor, mesmo naqueles chamados tradicionais, que eu não considero que sejam tradicionais, pode-se aumentar o valor acrescentado. No caso da indústria automóvel, por exemplo? A indústria automóvel está numa mudança brutal. Há duas grandes redes europeias de investigação sobre baterias, por exemplo, que têm a ver não apenas com o lado mais conhecido de encontrar terras raras e as aproveitar, mas também tecnologias de reciclagem das próprias baterias usadas, ou a redução do volume do volume da bateria, aumentando o seu poder energético. Há investigação que até, aliás, as missões que tinham sido já lançadas anteriormente identificam a área da saúde, e, portanto, eu acho que nós temos de fazer escolhas, professora. Portugal tem de fazer escolhas e tem de aumentar aquilo em que é bom. E é possível fazer isso. Aliás, com o PRR foram lançadas, ou estimuladas, digamos, ações, as tais parcerias entre universidades, centros tecnológicos, as agendas mobilizadoras, foi assim que foi chamado, exatamente algo que poderia ter sido feito, porque, digamos, com o FEDER e com o Fundo Social Europeu, que são fundos que em Portugal continuam muito associados a financiamento de infraestruturas e que em grande parte dos países, e é isso que se procura, que eu procurei mesmo enquanto estava com essa responsabilidade de estimular, é que se pense de uma forma diferente e que se utilize esses fundos não para infraestruturas, embora Portugal precise de 2 ou 3 grandes coisas, mas no essencial, para mim, por exemplo, precisa de resolver a questão da sua ligação transeuropeia em comboio e precisa de resolver um problema de fundo, que é o combate à desertificação, por exemplo, no Algarve, com obras de fundo que permitam, nos períodos de grande abundância de água, ter reservas de água. Eu tive a felicidade de estar envolvida no Alqueva e de ter... Ainda como ministra na altura, sim, não é? como ministra, primeiro do Ambiente, ao negociar o estudo de impacto ambiental, e depois como ministra do Planeamento, ao fechar as comportas, etc. Mas, quer dizer, o Alentejo mudou e, digamos, também temos a responsabilidade de utilizar bem, mas não vamos abrir esse tema agora, mas bem, isto é de uma forma sustentável e equilibrada. Também está no relatório Letta. Claro que sim, e o relatório Letta, aliás, chama a atenção para uma coisa que o relatório Draghi não chama, de uma forma tão evidente, que é onde é que as coisas acontecem. Porque se de facto Portugal não se organizar nesse sentido, digamos, toda a agenda de inovação, novas tecnologias, etc., corre o risco de se concentrar nos polos habituais de competitividade europeia, que é aquela banana, digamos, que se chamava antigamente a banana dourada, que vai no fundo desde o sul da Dinamarca e da Suécia até ao norte de Itália, e, portanto, tudo se concentrará naquela zona. Portanto, Portugal tem, de facto, de olhar para as suas universidades, para os seus técnicos, apoiar os centros de investigação, apoiar a ligação e até criar instrumentos para os quais o FEDER também pode perfeitamente fazer, que é, em lugar de estar a utilizar apenas fundos perdidos, ou predominantemente fundos perdidos, utilizar capital de risco ou utilizar crédito, digamos, criar mecanismos de crédito associado, digamos, a outros sistemas de investimento.
e, portanto, alargar ou ampliar o seu leque de apoios. Portanto, há toda uma multiplicidade, inclusivamente a área da energia, as energias renováveis, a poupança da energia, toda a investigação que está em curso. É uma investigação onde Portugal tem condições de se ligar aos melhores e de ajudar a determinar a futura agenda europeia. Portanto, há todo um leque de temas que acho que Portugal tem de se virar muito mais para fora e começar a fazer trabalho de análise e de ver onde é que nós podemos meter o nosso gancho, chamemos-lhe assim, e fazer parte destas redes. E temos que fazer urgentemente, porque os calendários apertam, não é? E há muita gente, inclusivamente, sobretudo investigadores, que já fazem parte dessas redes e que são quase desvalorizados ou não suficientemente, digamos, tornados visíveis pelos meios de comunicação nacionais, e eles têm um grande valor. É preciso também analisar que condições é preciso criar para ligar essa investigação a uma investigação mais aplicada e transformá-la em valor acrescentado e em retenção de jovens qualificados em Portugal. Claro. Henrique Burnet, regressando a si, isto tudo também parte do princípio e de uma discussão que se montou muito este ano sobre este binómio coesão versus defesa, colocando uma quase em oposição à outra, no sentido que se a Europa vai apostar na defesa, vai deixar cair ou vai desvalorizar algumas áreas, incluindo, por exemplo, a coesão, noutra perspectiva. Isto será mesmo assim, Henrique? Não é necessário que seja exatamente assim. É evidente, por um lado, que se gastar mais dinheiro para um sítio, provavelmente pode não haver tanto para outro. Simplesmente, o mesmo dinheiro pode ter mais do que um impacto e, portanto, se eu, ao investir no rearmamento, com isso estiver a apoiar indústrias europeias e essas indústrias trouxerem desenvolvimento económico para certas regiões do país, eu estou a ter um impacto positivo e terei o efeito da coesão. Portanto, talvez os fundos não sejam geridos da mesma forma, talvez a diferenciação não seja tão rigorosa como era, mas pode haver impactos e aproveitamento positivo. A questão vai estar na maneira como nós olhamos para esses financiamentos. Por isso, julgo que há pouco perdi um bocadinho a ligação do som, mas aquilo que estava a querer dizer era isso, nós temos que olhar para esses outros financiamentos e perceber como é que podemos ir aproveitar os fundos que são de gestão centralizada em Bruxelas, ou seja, se quisermos, são mais competitivos entre os diferentes Estados-membros e não estão apenas reservados para os países da coesão já em envelopes pré-definidos, e ver como é que dessa forma conseguimos financiar áreas que para nós são prioritárias. Mas é verdade que a centralização em Bruxelas está a ganhar força, Henrique Burnet. Parece-me que nos próximos tempos vamos assistir a duas coisas, provavelmente. Uma, há algum reforço de verbas para fundos mais competitivos a todos os Estados-membros e, portanto, estes de gestão centralizada e a que se concorre em pé de igualdade, a que concorrem em pé de igualdade entidades dos vários Estados-membros. Isso desafia a nossa capacidade de irmos buscar esse dinheiro e, por outro lado, parece-me que pode haver outra coisa, que é o dinheiro para os países da coesão ir em envelopes com maior flexibilidade nacional, o que vai provavelmente criar alguns desafios aos governos nacionais, porque ficarão com maior margem de manobra, mas também isso criará alguma tensão interna sobre onde é que o dinheiro vai ou deixa de ir. É o chamado modelo PRR. Parece-me que andamos a apontar para aí. Eu acho que isso é verdade e é um risco muito grande. É um risco muito grande que isso aconteça porque não é evidente, e não estou a falar só em Portugal, que o objetivo que é de criar condições de partilha da oportunidade do desenvolvimento por todos os territórios de um país também, e não só a nível europeu, acaba por ser o resultado dessa gestão. Digamos, a centralização pode parecer a centralização, e não estou a falar a nível de Bruxelas, onde de facto essa vontade de centralizar existe.
existe, mas não é tão nítida. Há, da parte, na lógica do PRR, há uma aparente agenda de simplificação, que a meu ver é falsa, porque entrega aos governos, e há governos mais democráticos, menos democráticos, se pensarmos em toda a Europa, uma das características da política de coesão era ser construída de baixo para cima, isto é, em cima dos territórios, em cima do reconhecimento da diversidade dos territórios, ajustando os apoios àquilo que é preciso desbloquear e àquilo que é preciso estimular. Ora, é uma tentação para os primeiros ministros, falemos de uma forma clara, de facto receberem um cheque e terem muito maior flexibilidade. O que pode acontecer é que, de facto, esse dinheiro não vá contrariar aquilo que neste momento são os problemas de alguns dos países europeus, e há uma diversidade enorme de circunstâncias. Alguns têm, de facto, essa lógica de multipolaridade, isto é, várias cidades, vários polos que colaboram entre si e que todos eles criam dinâmicas próprias para o país, e falamos numa Alemanha que tem, ou falamos até num países grandes e países pequenos, a própria Dinamarca ou a própria Holanda. Sim, professora, tenta fazer isso. Não é necessário Portugal dar uma pose mais musculada à defesa de uma outra solução além desta do PRR, ou parece-lhe que, apesar de tudo, há um adormecimento também da estratégia portuguesa? Não, eu penso que há um encantamento que também é muito mediático e também tem a sua razão de ser, que eu reconheço, que é de, no fundo, manter digamos, a possibilidade da Europa, pela primeira vez, foi o que aconteceu, se endividar para atacar um problema estrutural global da Europa e portanto, há aqui digamos, uma agenda que foi importante, que foi pela primeira vez emitir-se dívida conjunta, e isso ajuda a defender o PRR. O modo como o PRR foi organizado justifica-se porque era uma situação de emergência, de curto prazo, mas de maneira nenhuma pode ser, a meu ver, um modelo para o futuro substituindo a política de coesão. Porquê? Porque, de facto, muitos países utilizaram-no muitíssimo bem, outros países utilizaram-no para distribuir rapidamente, digamos, financiar aquilo que já tinha financiamento próprio, mas porque o prazo era muito curto, aquilo que se financiou era aquilo que já estava mais ou menos previsto e pronto. O que faz com que muitas vezes alguns países tenham financiado com o PRR o que se chama os frutos que já estão pendentes, os hanging fruits, que são de facto aquilo que não precisava de dinheiro de todos nós para estimular o seu crescimento ou resolver problemas que são problemas de congestionamento. E há neste momento, sobretudo no sul da Europa, uma quantidade de capitais que começam a perder gás, a perder capacidade de mobilizar o resto do país. Infelizmente, Lisboa está a perder essa dinâmica e, portanto, enquanto motores do resto do país começam a ficar muito fragilizadas, precisamente porque a deslocação das pessoas dentro dos países e de outros países, imigração e migrações internas, acabam por congestionar essas zonas e impedir que elas utilizem apoios que ainda recebem. Sim. Para fazer, de facto, aquilo que as outras regiões não podem fazer. Isto é, inovação, novas tecnologias, investigação, e acabam por fazer metros e casas, e isso é um processo infindável se não houver um reequilíbrio do território, não é? Deixa-me ouvir aqui o Henrique, que há pouco cortámos a possibilidade, devido a uma razão técnica. Henrique, pode concluir, aliás, estávamos a falar deste formato PRR, digamos assim, e estes dilemas sobre o futuro da coesão. O formato PRR, a mim parece-me que deve ser tentador para os governos, que deve ser, do ponto de vista das autoridades locais, provavelmente preocupa-as porque deixa de ser menos garantida a forma como é recebido, mas acho que pode ter a virtude de obrigar a pensar mais estrategicamente e, portanto, talvez obriga que se faça menos do mesmo. Não tenho dúvidas disto, quer dizer, que os governos são capazes de achar boa ideia, porque ficarão com o dinheiro com uma maneira mais flexível de gerir estas verbas e talvez eles possam, no fundo, escolher os seus campeões nacionais, os seus projetos principais. Não é garantido que isso seja uma má ideia.
Pronto, aqui talvez seja o único ponto onde eu Discorda. tenho uma posição menos confiante, digamos assim, precisamente porque eu acho que, sobretudo a partir do momento em que os ministérios tiveram de cortar os seus gabinetes de estudo e planeamento e parte desses cortes ocorreu em muitos países do Sul, nomeadamente os que foram objeto de troicas, e houve aspectos das troicas que de facto foram muito, muito complicados, mas perdeu-se uma capacidade de pensar o território. Também, ao nível do território, desapareceram vozes que façam contrapontos ao nível central, a não ser no caso das regiões autónomas, e essas, porque são tão específicas, também acabaram por desenvolver práticas um pouco diferentes daquilo que teria acontecido se houvesse 7 regiões em vez de 2, mas de qualquer maneira desapareceu um bocadinho quem é que fala em defesa de um desenvolvimento mais equilibrado no espaço territorial português. E portanto, juntar isso com uma flexibilidade, enfim, ainda maior da gestão dos fundos estruturais, quando há tanta flexibilidade já que não é reconhecida e que existe, particularmente por Portugal, mas que existe na orientação e na organização dos fundos estruturais, parece-me um risco enorme. Mas, lamentavelmente, Portugal neste momento sobressai como um dos países mais centralizados da Europa. É evidente que isto requer uma grande responsabilidade ao nível central, mas eu não vejo que, de facto, aquilo que era preciso fazer esteja a ser feito no modelo de organização administrativa em que acabamos por cair. Só uma pergunta, Elisa Ferreira, que não coloquei, que tem a ver com esta ideia de termos que, enfim, desvalorizar umas áreas para compensar, por exemplo, a questão da defesa. Também se fala muito nisto na agenda climática. Para si também há uma inevitabilidade ou não? Neste momento há que pensar o território. E o território e esta agenda europeia acaba por ter de olhar pelo menos para 3 ou 4 áreas que são fundamentais. Uma delas é o envelhecimento estrutural da União Europeia, a perda de gente jovem. Nós, segundo as nossas estimativas, estimativas da Comissão, já não posso falar assim, teremos menos 35 milhões de pessoas em idade ativa em 2050. Estamos a envelhecer e estamos a perder os mais jovens que emigram para todo lado. Vamos lá ver agora esta alteração da agenda americana, o que é que nos traz de novos cenários. Há a questão da competitividade, portanto a aposta na inovação, nas tecnologias, etc. E a necessidade também de territorialmente nos prepararmos para jogar esse jogo. Há a questão do clima. E reembolsar também o Next Generation EU. Há que reembolsar o Next Generation, há que preparar o alargamento e há que preparar a defesa. E, portanto, todas estas agendas combinadas poderão ser, se tiverem uma perspectiva de território, elas podem alimentar-se mutuamente. Se perder a perspectiva do território, eu acho que há um risco muito sério de haver uma desagregação da Europa, que depois se nota também ao nível dos partidos eurocéticos. Não é os frugais e os outros, as divisões que assistimos anteriormente? Não é a única. Neste momento nós vemos que há partidos anti-europeístas que acabam por ter uma correlação, isto foi um estudo que aparece no último relatório periódico que se fez sobre a situação das regiões da Europa, em que aquelas regiões, e há muitas, em França, em Itália e também, enfim, algumas em Portugal e algumas em Espanha, que estagnam, mas também no leste, regiões que não crescem o suficiente, onde os jovens partem e onde os que ficam numa situação de revolta e de receio perante o futuro, e há uma correlação, que não é ela com ela, não é? Mas a todos os níveis de rendimento, quando se estagna no crescimento, as pessoas tendem a revoltar-se, e quando se revoltam, votam num voto de protesto. Porque se sentem esquecidas, porque sentem que não estão a ser suficientemente valorizadas. Isto também acontece nas grandes cidades e nas grandes metrópoles, quando elas acabam por não conseguir oferecer aquilo que faz com que as pessoas para lá se desloquem, porque há uma frustração.
Há uma frustração nas áreas à volta das cidades, viu-se o que aconteceu em Paris com os coletes amarelos e vê-se o que acontece em zonas para onde as pessoas se deslocam em busca de empregos, isto é, os centros alternativos não souberam oferecer-lhes hipóteses de trabalho e de boa qualidade de vida e, portanto, as pessoas vão à procura de qualquer coisa e os custos da aglomeração refletem-se em preços da habitação absolutamente insuportáveis, preços de transportes e custos de transporte em termos de eficiência que reduzem a eficiência e daí que eu há pouco estivesse a dizer que uma das conclusões é a perda de dinâmica dos grandes polos. Nós falamos das economias de aglomeração e falamos pouco das deseconomias de aglomeração. Portanto, as grandes cidades... O que é que são as deseconomias? São exatamente isto. É as pessoas irem viver para a periferia, é especializações, por exemplo, em turismo, que é muito interessante, é muito útil, mas ocupa pessoas com níveis muito baixos de qualificação ou, às vezes, até são pessoas qualificadas, mas com salários extraordinariamente baixos e que se têm de encontrar um modo de sobreviver em cidades cujos custos de vida estão absolutamente explosivos. Isto acaba por gerar bolsas a prazo de instabilidade, de criminalidade, as infraestruturas sociais, hospitais, etc., rebentam pelas costuras e, portanto, o reequilíbrio do território, como alguns países estão a conseguir fazer, é em si próprio também algo do interesse nacional. Alguns países têm essa clarividência, outros não a terão, mas faz parte de uma discussão que eu acho que convinha ter, porque é de facto absolutamente essencial para a sobrevivência do país não existir num modelo em que se aposta tudo num motor e depois esse motor começa a gripar, precisamente porque precisamos ter várias apostas e não uma única. Henrique Burné, o orçamento europeu é muito pouco face aos desafios futuros em relação ao PIB europeu. Os países vão ter necessariamente de aumentar as suas contribuições? Há condições para o fazer e vale a pena sublinhar que conhecemos agora um programa do novo governo alemão também, que também, enfim, fala de alguma maneira, ou pelo menos será importante perceber como é que se vai posicionar e onde é que estão os instrumentos financeiros e os novos recursos próprios de que a Europa precisa? É uma coisa curiosa, porque nós estamos confrontados com uma espécie de contradição. Por um lado, face a tudo o que se está a passar, a conclusão é que precisamos de mais Europa, isto é, precisamos de uma Europa com mais relevância no mundo, precisamos de mais opções pan-europeias ou trans-europeias e, portanto, tenham dimensão europeia, mas, por outro lado, temos a crescer partidos políticos a nível nacional que apelam a menos integração e, sobretudo, menos perda, seja de soberania, entre aspas, seja de contribuições, sobretudo nos países ditos frugais. Portanto, esta é uma quadratura de círculo que não é fácil. A maneira viável de a fazer parece estar a ser ir à procura dos tais recursos próprios. O problema é que os recursos próprios ou são novas formas de ir buscar dinheiro à economia, por impostos, taxas, o que quer que seja, que muitas vezes os Estados pensam que isso é dinheiro que iria para eles e, portanto, na verdade estão a desviar recursos ou estão a desviar da economia para financiar uma entidade pública. Portanto, mesmo indo à procura de recursos próprios, não é muito fácil e, de qualquer maneira, nem isso resolverá o problema. Se pensarmos que, por exemplo, no relatório Draghi se fala da necessidade de 750 a 800 mil milhões para investimentos, isto não há de vir do lado do público e, portanto, parece-me que um dos grandes desafios vai ser mobilizar o investimento privado. Talvez tenhamos que olhar muito para esse lado de como é que nós conseguimos atrair para o investimento privado e há dinheiro privado que não está a ser investido na economia europeia, como é que conseguimos atraí-lo para muitos destes objetivos. Porque se a discussão for apenas sobre como é que conseguimos pôr mais dinheiro no orçamento da União Europeia, provavelmente vamos ter uma discussão com pouco sucesso, em primeiro lugar. Segundo lugar, como é natural, quando estivermos a discutir isso, quem vai dominar o destino dessas verbas vai ser, obviamente, quem mais contribuir para esse aumento dos recursos. É mais ou menos inevitável que quem vai contribuir para um eventual aumento dos recursos acabe por ter algum predomínio na escolha do destino do dinheiro. E, portanto, também aí a nossa opção precisa de ser a de nos colocarmos nos tais fundos mais competitivos e menos à espera de verbas que venham predestinadas para nós. Portanto, parece-me ser mais ou menos irremediável. Mas eu julgo que um dos grandes desafios é mobilizar dinheiro
esfera da economia privada. Isso é curioso porque, do ponto de vista do interesse nacional, a atual comissária portuguesa está nessa pasta. Portanto, continuamos a ter um interesse nacional na pasta da comissária portuguesa. Tínhamos na pasta que a comissária Elisa Ferreira tinha e temos aqui nesta pasta. Mas isso será importante se o dinheiro privado que se for mobilizado para estes investimentos em que estamos interessados, seja da transição verde, seja da transição digital, seja mesmo na área da defesa, se isso depois tiver como consequência algum investimento em economia nacional. E, portanto, eu percebo a preocupação da professora Elisa Ferreira em relação às verbas que são para o território, portanto a coesão tem essa lógica, mas é preciso olhar também, conseguir que isso também seja olhado para o animar a economia que tenha esse impacto no território. Quer dizer, aquilo que me parece que pode ser o desafio é que a animação da economia tenha esse impacto no território, ou seja, é outra forma de chegar a esse objetivo. Parece-me que teremos que ir muito por aí. Professora Elisa Ferreira, recursos próprios, reforços dos Estados-membros, orçamento da União Europeia. Antes de mais nada, é interessante esta frase do Henrique e eu gostava de pegar nela antes de responder à sua questão. Não é para o território. Os fundos não são para o território. É exatamente aí que bate o meu ponto. Isto é, a nossa economia nacional é feita de empresas, de trabalhadores, de investidores que estão no território. Portanto, o meu caso não é ou o interesse nacional ou o território. Não, o território tem de contribuir para o desenvolvimento do país. Dou-lhe um exemplo. O Douro ser um rio navegável permitiu que a zona do Douro criasse uma quantidade de postos de trabalho, uma quantidade de empregos e uma quantidade de investimento associado ao turismo e não só já ao vinho. O Alqueva permitiu que aquela zona, que era uma zona tradicionalmente a mais pobre do país, gerasse um salto brutal nas agroindústrias. Temos de olhar para o território e ver o que é que podemos extrair, o que é que podemos construir. A zona de Águeda está a ser um grande contribuinte nacional através de uma evolução da metalomecânica, das bicicletas, etc. E não vou aqui gastar mais tempo a dar exemplos, mas tem de se olhar para o território, ver o que é que cada um deles, o que é que cada um destes espaços está a oferecer ou pode oferecer e o que é preciso para que todos contribuam e não haja centros de custo. E é nesse sentido que eu acho que a economia nacional não faz sentido pensando em investimento, consumo e despesa sem a territorializar. Pronto, agora, sobre o orçamento da União Europeia, eu acho que estas várias agendas têm de ser trabalhadas em simultâneo. E eu percebo, há um lado, e eu espero que haja algum progresso na canalização das poupanças para fundos, para fundos privados que se associem aos públicos. É um dossiê muito difícil. Vamos ver o que é que a Comissão consegue fazer e eu desejo o maior sucesso à Maria Luís. Mas a Europa habituou-se a não usar os capitais próprios e, portanto, utilizar muito o crédito em vez de entradas em capital, e isso é um dos problemas para precisamente fazer o progresso. Mas, dito isso, há ideias de recursos próprios que, enfim, acho que tinham um caminho para andar. Uma delas seria aquela ideia que foi muito trabalhada pela OCDE e que houve grande progresso com o Paulo Gentiloni na passada comissão, de as multinacionais passarem a pagar alguma coisa. Como é que vai aplicar isso? Tem de ser aplicado, por isso é que foi importante o trabalho da OCDE, é um acordo internacional. Agora, as alterações nos Estados Unidos não são favoráveis, mas também não faz qualquer tipo de sentido que as empresas mais poderosas
consigam declarar os lucros em paraísos fiscais e canalizar para lá toda a matéria coletável, o que faz com que, de facto, os orçamentos fiquem a ser alimentados pelos trabalhadores, pelos impostos sobre o trabalho e pelos impostos das pequenas e médias empresas. Deve a União Europeia insistir nisso, apesar dos Estados Unidos estarem numa posição contrária? Deve continuar, porque as agendas mudam, as lógicas mudam e aquilo que são as primeiras impressões de um governo na América, eu acredito que iremos, evoluir para uma situação de maior estabilidade, espero. Há outros que são os impostos que a Europa está a cobrar, e isso já estava a funcionar e espero que continue, relativamente às barreiras alfandegárias que compensam para setores industriais. É evidente que isso não é muito, mas acho que é um caminho que se pode fazer, que compensam, produtos que são importados, nomeadamente em grandes setores, como o aço, etc., que não cumprem as normas ambientais e as normas que a Europa impõe aos seus próprios produtores. É uma questão também de reequilíbrio. E havia, por exemplo, um trabalho que foi feito no passado, depois foi esquecido, mas que era, no fundo, também haver um imposto muito pequeno, que não era quase perceptível pelos investidores, mas sobre os produtos financeiros. Portanto, há todo um conjunto de recursos próprios que convém não deixar cair. Dito isto, há uma outra questão, que é a questão de que ainda persiste isto erradamente, mas a ideia do juste retour, isto é, de os países meterem tanto no orçamento como recebem. Ora, para isso não é preciso um orçamento é uma redistribuição, e a contribuição para um orçamento que vale 1% da riqueza coletiva, portanto é absolutamente simbólico, que é esse o orçamento europeu, é de facto um valor irrisório para se poder beneficiar de tudo quanto o mercado interno e a estabilidade europeia oferece a esses países e a esses produtores. Por último, há uma outra hipótese que eu acho que também convém não deixar cair, que é, em vez de se estar a pagar definitivamente todo o empréstimo do Next Generation, isto é, do empréstimo internacional que a Comissão lançou o conforto dos Estados-membros por trás, em vez de o pagar na totalidade, ir fazendo a renovação da dívida e, portanto, artificialmente aumentar o orçamento. E, inclusivamente, ter eventualmente uma hipótese, e aí o que o Henrique estava a dizer é muito, muito real, haver uma hipótese de haver um conjunto de Estados-membros que avançam com uma emissão de dívida, desde que estejam alguns países fortes que garantam o AAA do rating. E, portanto, da valoração da dívida. E, portanto, haver aí uma espécie de acordo entre uma série de Estados, pelo menos para financiar alguns dos dossiês, sejam eles, o dossiê da defesa ou outros. Eu, obviamente, preferiria que, estas agendas fossem financiadas e fossem, geridas com uma forte presença da Comissão Europeia no centro. Acho que isso dá outro tipo de garantias, mas também acho que é importante ser-se imaginativo e proteger o orçamento, o tal 1%, que se distribui 1/3 para fazer política de coesão, que neste momento vai ter de atacar outros temas que não foram aqui nesta conversa interessante, mas não foram evocados. Só tenho mais uma pergunta que talvez tenha a ver com isso, não sei. Mas a questão é esta, para ambos, e começo pelo Henrique. Nós começámos esta década com uma pandemia, 2 anos depois tivemos a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2025 estamos a lidar com um problema de ordem do comércio internacional, estamos a projetar um orçamento pós-2027 e a União Europeia quer um alargamento, eventualmente até, por exemplo, em 2030. Consegue a União Europeia garantir toda esta agenda, Henrique Burnet, por exemplo, consegue manter este calendário para o alargamento e, já agora, consegue fazê-lo mantendo uma guerra nas portas da Europa? Tudo isto ligado, uma coisa não vai perturbar a outra?
As várias coisas vão certamente perturbar-se umas às outras e, tendo em conta o nível de surpresa que temos tido nos últimos anos, não é boa ideia excluir outras hipóteses, porque temos tido bastantes surpresas e raramente agradáveis. Portanto, temos de estar preparados para algumas alterações. Agora, o que me parece que a conclusão a tirar daí é esta: nós temos que reorientar isto. Dito de outra maneira, a União Europeia hoje em dia tem que servir fins diferentes daqueles para os quais foi criada e também fins diferentes daqueles para os quais nós aderimos, aquilo que diziam há pouco atrás na conversa. E, portanto, o alargamento aconteça em 30, 35 ou mais tarde, é uma direção para o qual a União Europeia tem que se orientar. Isso implica, independentemente de haver alargamento nessas datas ou não, implica investir nisso, porque há, do ponto de vista de investimento da União Europeia, custos com esse processo de alargamento, mesmo que não haja já alargamento. Portanto, temos que assumir que essa orientação é uma orientação que é para seguir. E isso faz sentido no mundo em que, com esta partição em que o mundo está neste momento, a União Europeia precisa de ter maior escala. E, portanto, parece-me que é do nosso interesse e, além disso, parece-me evidente que é do interesse de alguns dos países com mais peso dentro da União Europeia. E, portanto, parece-me que vamos avançar no sentido do alargamento ou de alguma coisa semelhante. Quer dizer, se pelo caminho vamos encontrar modelos mais flexíveis, multicírculos, não sei, mas parece-me que evoluiremos nesse sentido e isso incluirá investirmos para aproximar esses países da União Europeia. Em que formato vai ser não é evidente, mas parece-me que isso é claro. E, portanto, nós, em Portugal, temos que nos preparar para isso. E isso, se calhar, leva-me aqui a uma reflexão um bocadinho na linha do que andámos a falar até aqui, que é, nós com frequência dizemos aos países que naquele deve haver, que a professora Elisa Ferreira dizia que não se deve fazer, mas que alguns Estados tendem a gostar de fazer, de quanto é que demos para o Orçamento da União, quanto é que recebemos, nós tendemos a dizer a esses Estados, bom, mas vocês estão-se a esquecer de que contribuem com dinheiro, têm outros benefícios muito importantes. Ora, nós, Portugal, temos que pensar nos mesmos termos também. O nosso benefício de estar na União Europeia não pode ser calculado, sobretudo, no benefício financeiro. Tem que ser também calculado em acesso a mercados, na capacidade de chegarmos a economias onde não chegávamos ou de projetarmos áreas de interesse nosso. E, portanto, nós vamos ter que nos repensar nessa maneira e tirar benefício disso, porque algumas destas evoluções da União Europeia são inevitáveis, quer dizer, o estarmos mais preocupados com a nossa segurança do que estávamos, contarmos menos com a segurança garantida pelos Estados Unidos, querermos aproximar de países que não pertencem à União Europeia, isto parece-me um caminho que irremediavelmente vai acontecer. Portanto, como é que nós tiramos partido desse processo? E, no tal, deve haver como é que nós também contabilizamos outros benefícios. Deixe-me só fazer um comentário em relação à correção, ou enfim, à adenda que a Elisa Ferreira fez há pouco, que é, eu percebi perfeitamente o que estava a dizer, tem toda a razão. Aliás, eu quando me referi ao território era só na lógica de a preocupação com chegar às várias partes do território. Não é para ser o dinheiro da coesão, sabemos que não é para ser despejado no território só por isso. O objetivo é esse económico, de impacto económico e de benefício. Aí estamos alinhados. Se isso pode ser feito com mais obrigações de chegar a territórios específicos ou na tal flexibilidade, é que já podemos ter expectativas ou esperanças diferentes, mas o ponto está visto. Professora Elisa Ferreira, para fechar, alargamento, uma guerra na Europa com todos estes desafios? Enfim, eu acho que esta questão já se colocou em vários momentos da história europeia. Quando Portugal e Espanha aderiram, havia quase um pânico na Europa, por parte nomeadamente dos franceses, que achavam que Portugal e Espanha iam arrasar completamente a produção. Quando houve o alargamento, o de 2004 até 2013, por exemplo, havia um pânico com a Polónia. Eu vou, para dar uma resposta, vou citar uma intervenção muito interessante que eu ouvi a um colega quando estava no Parlamento Europeu, uma pessoa com grande formação e que já tinha tido grandes responsabilidades governativas, quando eu lhe perguntei como é que um polaco via Portugal. E ele dizia, Portugal é um país extraordinário porque o maior banco na Polónia é português, a maior distribuidora é portuguesa e a maior construtora civil é portuguesa. Eu não vou pôr aqui nomes, mas toda a gente sabe quem eu estou a falar. Sim.
Portanto, o alargamento ou a reconstrução da Ucrânia pode ser vista como uma fonte de custos ou pode ser vista como um grande plano Marshall, uma grande oportunidade de negócio, e depende de nós sermos capazes de ver o copo meio cheio ou meio vazio. Uma outra nota para dizer que quando nós vimos o que aconteceu com o Covid, enfim, houve um pânico generalizado quando os russos começaram a fazer chantagem com os combustíveis fósseis. A Europa passou por outro momento de grande susto e fomos ultrapassando tudo isso com coesão, com unidade e com uma grande flexibilização, exatamente a política de coesão, que antes mesmo de haver o PRR, digamos, tratou destes assuntos todos, introduzindo fatores de flexibilidade. E acabamos por ir ao mercado fazer uma coisa que todos diziam que não se podia fazer no caso da Europa, que era fazer uma emissão de dívida que foi muitíssimo bem recebida pelos mercados internacionais financeiros. Portanto, a Europa, digamos, há aquela frase muito já repetida, que é a Europa nas crises reforça-se. A verdade é que temos vindo a prosseguir e a reforçarmos-nos à medida que nos alargamos e que vamos enfrentando os vários desafios. Acho que, basicamente, temos de manter politicamente e, em termos de atitude, mantermos-nos unidos, porque perante estas ameaças todas há também esse conceito. Com um aliado a deslizar um pouco, é uma situação nova. Pois, portanto, a Europa tem de se robustecer, tem de reforçar os laços entre nós todos e, para isso, a tal política de coesão, embora renovada, embora simplificada, embora muito mais estratégica, cobrindo também as regiões que estagnaram, pensando em, como nós fizemos com o Fundo de Transição Justa, em que tivemos vai haver uma mudança radical, por exemplo, nas zonas que dependem da construção de automóvel, da montagem de automóveis. O automóvel elétrico não tem nada a ver com um automóvel de combustão, em termos de ocupação. Portanto, os problemas vão surgindo e o que é preciso é, de facto, estarmos preparados para, sem pôr em causa os fundamentos, ir adaptando as políticas às circunstâncias. Mas termino com o meu tema: um país é um território e pessoas. Portanto, é nessa base que nós temos de fazer o desenvolvimento dos países e o desenvolvimento da Europa. Muito obrigado, Elisa Ferreira e Henrique Burnet. É um gosto recebê-los para esta reflexão sobre a Europa na perspectiva dos dinheiros comunitários. O Da Capa à Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A conversa íntegra está disponível nas plataformas digitais habituais, nas plataformas de podcast. O genérico original do programa é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Beatriz Garcia, José Luís Moreira, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema neste programa.